Tema de hoje: como ter anos de paz. Muitas pessoas desejam mais, o que mais desejam na vida é assim: eu quero um pouco de paz, mas eu não estou te falando um pouco de paz, a Bíblia está te prometendo anos de paz. Hoje, com a graça de Deus, eu quero ensinar para vocês princípios da palavra de Deus, baseados no livro dos Provérbios, que se você praticar, eu tenho uma lista de coisas aqui que eu tirei do texto bíblico, que você vai ler comigo em seguida. Mas antes eu queria, despertar a tua fé. Eu vou até usar uma prática aqui antiga. Havia uma prática antiga que quando se fazia leituras de textos da palavra de Deus, as pessoas confirmavam dizendo amém. Este amém significa assim seja, é isso aí, concordo, estou dentro, estamos junto, não é? É tudo isso aí. Então, eu me lembro uma vez que eu andei com um grupo de irmãos em que eles entendiam que ao falar amém, é como se eles estivessem digerindo, engolindo a palavra de Deus. Eu achei bonito aquilo. Um grupo de irmãos chineses, que eles faziam longas leituras das escrituras sagradas e o povo acompanhava com amém. E eu perguntei: por que vocês fazem sempre isso? Eles disseram: quando nós fazemos isso, nós entendemos que estamos trazendo a palavra, aceitando a palavra no nosso coração. Cada uma dessas frases que eu vou dizer estão no texto que nós vamos ainda ler. Mas eu gostaria de lhe dar a oportunidade de trazer essa palavra que eu vou falar agora para dentro do teu coração com a sua expressão de fé dizendo amém. A Bíblia diz então que quando eu praticar a palavra de Deus, se você praticar esses princípios que nós vamos ler daqui a pouco nos livros de Provérbios, algumas coisas vão acontecer com você. Primeiro, vai prolongar a sua vida. Só quem quer prolongar a vida diga isso, e o prolongar aqui não é só de anos, é de qualidade de vida. Então eu vou te dar uma segunda chance. Vai prolongar a tua vida. Te darão anos de prosperidade e paz. Você terá amor em casa. Te dará boa reputação diante das pessoas. Trará saúde para o seu corpo. Abundância financeira na tua vida. E muita alegria. Louvado seja Deus, é isso que a gente quer. Glória a Deus. Não inventei nada disso, isso aqui não é positivismo, não estou aqui só com palavras de autoajuda, eu estou mostrando para você coisas que estão na palavra de Deus e você vai ver agora com seus próprios olhos. Provérbios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, diz tudo isso que eu li aqui. Começa assim o texto, acompanhe comigo nas telas. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Então, primeira coisa, não se esqueça da lei do Senhor. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Glória a Deus, eu quero viver bastante em paz. E não só viver muito, mas diz aqui ainda, prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. É um outro princípio que você tem que praticar. Um é a palavra de Deus. O outro é a prática do amor e da fidelidade. Continuando. Prenda-os ao redor do teu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Todo mundo que olhar para você vai falar: aquele cara é um cara legal. Aquela pessoa é admirável. Aquela pessoa é sábia. Continuando. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Isso aqui significa ouça a voz do Senhor. É um outro princípio que vamos ter que praticar. Ouvir as orientações de Deus. Ouça a voz do Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Por quê? Porque de vez em quando a gente faz burrada. Nós fazemos burradas e os nossos caminhos tortuosos, muitas vezes são consequências nossas. Mas, meu irmão, deixe-me dar uma boa notícia para você que já fez burrada na vida, ou quem sabe entrou aqui hoje dizendo, eu estraguei a minha vida, eu fiz burrada, eu vou te falar, Deus conserta a tua burrada. Deus faz isso na tua vida, Ele endireita as tuas veredas. Continuando aqui o texto, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos, texto que lemos há pouco, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. E o povo de Deus todo diga novamente, amém. Se você praticar esses princípios, eles vão ensinar você, e entenda bem, motivar você e também emular, provocar em você atitudes na vida, que as pessoas que convivem e as pessoas que conviveram e que vão conviver com você, um dia vão levantar as mãos para os céus e dizer, graças a Deus que essa pessoa entrou na minha vida. Meu irmão, é isso que é ser uma bênção. É quando a nossa vida, é isso que é dar fruto. É quando a nossa vida não resolve só nossos problemas. Muitas vezes nós viemos aqui à igreja, que Deus ouça a minha oração, que Deus resolva meus problemas. Meu irmão, resolver seus problemas e responder a tua oração é pouco ainda. A tua vida, Jesus disse, eu vim para que vocês deem fruto. E dar fruto é o seguinte, uma árvore não come do seu próprio fruto. Fruto é aquilo que eu produzo e abençoa outra pessoa. Fruto é aquilo na minha vida que você se alimenta daquilo que está na minha vida. Meu irmão, eu estou dizendo para você, se você andar na palavra de Deus, as suas experiências dentro da tua casa, com tua família, vai inspirar outras famílias. A sua experiência dentro da tua casa, com tua mulher, com teu marido, vai ter aquele romance, aquela coisa gostosa, que outras pessoas vão assim, ver, olhar e ficar, sabe assim, coraçãozinho, é isso. Você vai experimentar algumas coisas dentro da sua vida pessoal, por exemplo, a sua própria vida financeira vai poder ser uma fonte de inspiração para outras pessoas. Sua carreira profissional, a maneira de você ser na sua carreira profissional, a maneira inteligente de você lidar com os seus negócios, com a sua administração, Deus vai te capacitar dessa maneira, mas não só para você ser bem-sucedido, mas para você ser uma inspiração para outras pessoas. O meu desejo é que as pessoas ao teu redor, elas se orgulhem de um dia ter conhecido você. Que os seus amigos tenham orgulho de dizer assim, sou amigo do cara. Ou depois que a gente passar dessa vida, né? Eu fui amigo dele, fui amigo dela. Que os seus filhos sintam orgulho de dizer, esse aqui é o meu pai, essa é minha mãe. Os seus filhos não vão te honrar porque são obrigados a honrar. Eles vão honrar porque aquilo é espontâneo. É por prazer que eles vão te honrar. Que a sua esposa se sinta honrada de carregar assim o seu sobrenome. Silva. Ó. O meu caso, né? Souza. Mesma coisa. Que o seu marido possa te elogiar
Como tem um elogio escrito no texto de Provérbios, que está assim, Provérbios 31, versículo 29. Olha que elogio. Diz assim: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Nesse domingo, eu quero ensinar alguns princípios, e nos próximos domingos também eu vou continuar aqui, coletando princípios da palavra de Deus no texto de Provérbios, que vão ensinar como você se relacionar com a sua família, com seus amigos, princípios para você praticar dentro de casa. Minha família tem muita briga, por que tal família não tem? Porque eles praticam alguns princípios que eu quero te ensinar. Se você praticar, a sua família também não vai ter briga, vai ter paz dentro da tua casa. Princípios para você organizar a sua vida financeira. Tem gente que tem a vida toda desestruturada, e às vezes vê outras pessoas e fala: puxa, ele até ganha menos do que eu, mas parece que o dinheiro rende mais na mão dele do que na minha. Princípios que está praticando. Como você crescer no seu trabalho e na sua profissão, a Bíblia fala muito sobre isso, principalmente nos textos de Provérbios. E também como você cuidar da sua saúde. Saúde mental e saúde física. São princípios de vida, para nós vivermos melhor essa vida curta que Deus nos deu para viver aqui na terra. Quer ter anos de paz? Vamos lá. 3 conselhos tirados do texto que você leu comigo. Primeiro deles: não se esqueça da lei do Senhor. Vamos falar juntos esse princípio? Não se esqueça da lei do Senhor. Provérbios 3, versículo 1 e 2, que nós já lemos, diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. O que é a lei do Senhor? Quando nós falamos aqui sobre a lei do Senhor, deixe-me orientar você a não confundir com o que o Novo Testamento está tratando sobre a lei. No Novo Testamento, a lei ela é tratada de um modo negativo por uma razão. A boa lei de Deus, o que Deus colocou para aquele povo viver, lá na época de Jesus, um grupo religioso chamado fariseu transformou aquela lei numa religião. E uma religião cheia assim de práticas e detalhes que, se você se adaptasse a uma forma de comportamento, você seria mais exclusivo, mais santo, superior aos outros, mais especial. E essa atitude para com a lei, uma atitude arrogante para com a lei no Novo Testamento, ela é criticada, mostrando que não existem rituais que te purificam, coisa parecida, nada disso existe, mas não está abandonando a lei de Deus. Só está dizendo, quando o Novo Testamento compara a lei com a graça, ele está comparando a prática dos fariseus sobre a lei e a prática da igreja sobre a graça. Mas o próprio Paulo, apóstolo, ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, sabemos que a lei é boa. Por quê? A lei que foi dada por Moisés lá atrás, ela tem seu aspecto, por exemplo, social. Ela era o documento de orientação para toda uma sociedade. Não é mais agora uma coisa individual para mim e para você praticarmos somente individualmente, como se aquilo resolvesse meus problemas pessoais, mas aqui é uma prática para toda uma nação, para dar vida digna para todos os cidadãos. É interessante, a lei ela é fantástica. Era algo para expressar a fé no coletivo, ela dava orientação para que justiça social fosse feita. Ela orientava para que não houvesse escravatura, ela orientava sobre organização financeira. A lei organizava, por exemplo, o povo para que não houvesse disparidade entre classe rica e classe miserável. Não havia isso em Israel nos anos em que eles andaram na lei e praticaram a lei. Todas as pessoas tinham chance de crescer, todas as pessoas tinham chance de experimentar o melhor. Justiça social era feita. Gente, é quase uma utopia para nós, aquele tipo de vida que eles viveram naqueles primeiros anos, assim que eles entraram na chamada terra prometida, praticando a lei do Senhor, e aquela terra que a Bíblia chega a dizer assim, ela mana leite e mel, ela tem abundância de tudo que é bom e gostoso, porque o povo andava na lei do Senhor.
Então, a lei era tão boa que os demais povos ao redor admiravam, dizendo: aquele povo é sábio. Como puderam, 1.300 anos antes de Cristo, ter uma ideia de criar uma lei social como essa, uma constituição, vamos chamar assim, daquela nação tão inteligente como essa que foi criada ali para Israel? Deuteronômio 4, versículos 6 a 8, que é parte da lei, diz assim: quando eles ouvirem todos os decretos, dirão: de fato esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que eu estou apresentando a vocês hoje? Dizia-lhe Moisés para aquele povo. Esse livro da lei é um livro para uma instrução de como construir uma sociedade fiel a Deus, experimentar a vida que Deus dá. É muito lindo de ver como solucionaria os problemas de exploração econômica, política, idolatria, problemas sociais, opressão política. Tudo isso se resolveria simplesmente com o povo praticando aquela lei. A lei do Senhor, ela é justa, nos ensina a viver corretamente pela lei, de modo a gente não ferir as pessoas que estão próximas de nós. Agora, eu fico imaginando, o que seria uma sociedade inteira, uma nação toda, totalmente dirigida pela lei de Deus? Isso é uma utopia. E por utopia não estou falando algo negativo. Deixa eu te explicar a palavra utopia. Utopia significa não lugar. O que é isso? Alguma coisa que não é o momento, mas não está no lugar onde eu estou, mas ela está em algum outro lugar. O que é isso? Utopia é esperança. Utopia é uma idealização, um alvo que eu tenho. Todo mundo tem que ter uma utopia. A utopia é o que nos faz ter esperança de que alguma coisa melhor do que o que eu tenho pode acontecer. É um alvo para nós perseguirmos quando nós queremos viver o melhor de Deus. Vamos falar de Brasil. O que seria a nossa nação se os nossos políticos fossem as pessoas mais confiáveis? O que seria da nossa nação se no Brasil não houvesse corrupção? Nós temos a cultura da corrupção no país, é uma cultura doente, uma sociedade doente. Nós somos uma sociedade que precisa nascer de novo. Precisamos nos arrepender e praticar a lei do Senhor. Nós temos carência de modelos. Nós não vemos modelos da nossa política nacional. Gostaria de saber se talvez algum de vocês tenha assim, algum político de expressão nacional em que você fala assim: olha, queria que meu filho quando crescesse fosse que nem esse cara. É difícil. Mas eu convido você, à medida que você vai sendo esclarecido pela lei do Senhor, a começar uma revolução que vem de baixo para cima. Uma revolução que vem do povo. Que começa o povo praticar o que é correto para dar uma lição para os governantes. Porque os governantes deveriam ser modelo para nós. Mas se não são, então vamos nós vivermos de modo correto, de modo a dar lição para quem está lá. Um povo que ande de modo coerente com a justiça, com o direito, que tenha a sua vida orientada pelos princípios da lei do Senhor. No Brasil a corrupção virou cultura. E se nós queremos protestar contra a corrupção no nosso país, tem que começar da gente. Se você quer que o teu país mude, primeira coisa, para de fazer gato. Você sabe do que eu estou falando? Puxar aquele fiozinho de luz para você não precisar pagar. Dias atrás eu passava num lugar de venda de eletrônica e eu fui abordado pelo menos, olha, eu acho que por umas 15 pessoas, 15 vendedores talvez, chegando assim para mim e me vendendo TV a cabo. Um deles eu perguntei, eu falei, como é que é isso? Não, a gente pega o sinal
e tal, você compra o aparelho. Nada legal. E as pessoas comprando de monte. Depois reclamam da corrupção no país. Então, querido, se você quer mudar, começa praticando a lei do Senhor na tua vida. Com coisas simples. Acaba com a pirataria dentro da tua casa. Você critica o político que é corrupto, mas você é o primeiro a comprar CD pirata em frente do mercadinho que você vai. Você critica o político corrupto, mas você fura a fila para ganhar vantagem das outras pessoas. E eu não vou dizer que foi aqui no bazar que teve essa semana aqui na Carisma não, tá? Quando eu fiquei sabendo algumas coisas, imagina como é que serve. Você falou, como é que pode? Como é que pode? Membro da Carisma aqui furando fila. Dando jeitinho de miguelagem, inclusive, miguelagem. Desculpa os miguéis aí da vida. Você quer mudança no teu país? Para de dar uma de miguelão estacionando na vaga de deficiente ou de idoso, se você não é. E não adianta sair mancando do carro. Se nós permitirmos a lei do Senhor mudar a nossa vida, ela muda o nosso jeito de ser. Vamos resumir a lei do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos pôr isso na prática? Amarás o pedestre como a ti mesmo. O cara está querendo atravessar na faixa de segurança e ainda joga o carro em cima do indivíduo? E depois ainda fala que é crente. Queridos, se nós não mudarmos isso, nós estamos formando os próximos corruptos dessa nação, a partir dos nossos filhos que vão seguir o nosso exemplo. Então nós precisamos dar um jeito no jeitinho brasileiro. Não abandone a lei de Deus, ela lhe dará prosperidade e paz. Vou ler um texto bíblico para você de Provérbios, olha só o que diz. Provérbios 20, versículo 7. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Que texto! O contrário também é verdade. Os filhos de um homem ou de uma mulher trapaceiros são infelizes. Você quer anos de paz? Pratique a lei do Senhor. Seja correto, seja íntegro. Alguns anos atrás, eu acompanhei uma situação, uma das cenas mais, eu acho que eu vou usar o termo dolorosas, que eu já vi numa família. Eu acompanhei de perto um caso de um político pego em corrupção. Quando a bomba estourou e reuniu-se a família, me chamaram para ajudar a família. E uma das cenas talvez mais dolorosas que eu já vi foi o filho se dirigindo ao pai assim, chorando, um filho adolescente, chorando, dizendo assim: pai, fala olhando para mim, você fez isso? Chorando. Você roubou. Fala para mim. Foi uma das cenas mais dolorosas que eu já vi. Você quer que seus filhos tenham honra e orgulho de você ou vergonha de você? Então não faça negócios ilícitos. Não vem com aquela conversa de que você estava utilizando meio ilícito, mas por uma boa causa. Não existe isso.
Ah, filhinhos, o papai roubou, mas foi por vocês, para que você tivesse uma boa vida. Isso é ridículo. Que Deus nos leve a praticar a lei do Senhor. Amém. Por que eu estou dizendo isso já no primeiro ponto? Primeiro que é o primeiro ponto mesmo que se diz ali no texto de Provérbios. Mas segundo, porque isso é fundamental para um tempo hoje no cristianismo, onde me parece que as pessoas só querem milagres na sua vida, do tipo assim, eu falei toda aquela lista, você quer viver tudo isso? Quero, aleluia, então pastor, põe a mão em mim, abençoe e tudo vai ficar bem. Nada disso, meu querido, você vai praticar a lei do Senhor, não vem nada de graça, Deus não abençoa preguiçoso, Deus não abençoa coisa errada. Se você quer ter uma vida de prosperidade, em paz na sua vida, você quer ter uma vida longa, boa, gostosa, com a família tendo orgulho de você, com seus amigos tendo orgulho de você, ande com ética, seja correto, obedeça os mandamentos de Deus, ame o Senhor, ame o próximo, ande de modo correto, seja íntegro em nome de Jesus. É assim que tem que ser a vida da gente. Amém? Segundo, jamais abandone o amor e a fidelidade. O texto que eu tirei isso está em Provérbios 3, do versículo 3 e 4, já lido aqui com vocês. Diz assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do teu pescoço, seja um colar, que você desfile com ele. Escreva na tábua do seu coração, ou seja, está guardado lá dentro de mim. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Diz que quando você pratica essas coisas, você vai ter o favor de Deus e dos homens. Ou seja, as pessoas vão assim dizer, não, por favor, assim, eu quero servir você, eu quero fazer algo por você. Deus mesmo vai investir na tua vida, por você não abandonar o amor e a fidelidade. Note a ligação entre amor e fidelidade. Para nós entendermos melhor essa relação, me permita primeiro explicar para você o que a Bíblia chama de infidelidade. Normalmente nós pensamos em infidelidade com algo relativo ao sexo. Essa ideia de que tudo que é pecado tem a ver com órgão genital ou com sexo é um pensamento medieval e que ele oculta coisas mais profundas, porque isso é superficial. Coisas mais profundas ele acaba ocultando da gente. Quando a Bíblia fala de infidelidade, ela nem sequer aborda a questão sexual. Eu quero te mostrar aqui. Em Malaquias capítulo 2, versículo 14 ao 16, diz assim: o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, porque você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Grave isso. Ao ler um texto desse, imediatamente nós estamos pensando, o cara pulou o muro. Olha lá, o cara pulou a cerca. É isso que o texto está dizendo. O cara saiu com outra mulher. Não, o texto não está falando disso. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo, grave a palavra acordo, cumpriu promessa de fidelidade, acordo matrimonial, como diz aqui o texto. Infidelidade aqui não está falando de adultério. A palavra hebraica aqui, bagad, ela significa tratar deslealmente, ofender. Explicar melhor. Vou continuar a leitura do texto. Malaquias 2, 14 a 16. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Sabe do que o texto está falando? De novo que a palavra bagad aparece. Ninguém trate mal a mulher a quem você jurou que trataria bem. Vou explicar melhor, porque é daqui que Paulo, apóstolo, faz um comentário na sua carta aos Efésios, Efésios 5, versículo 28 e 29. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, jamais alguém odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Então,
O que está mostrando aqui, o que tornar uma só carne significa que eu vou dar à minha mulher o que eu daria a mim mesmo. Que eu vou cuidar dela como eu cuido de mim. E é isso que a Bíblia está chamando de fidelidade. Ou infidelidade. É não praticar isso. Vou continuar. Malaquias 2, 14 a 16. Diz assim: eu odeio o repúdio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Repúdio é quando um homem não gostava mais da mulher que ele tinha, ele a botava para fora de casa, mas não lhe dava carta de divórcio, portanto ela continuava sendo propriedade dele, e essa mulher não tinha como sobreviver. E o que ele queria? Ele queria que ela se juntasse com outro. Para quê? Porque esse outro se juntando com ela era propriedade dele, ele a condenasse, ela seria morta. E o cara também, porque o cara roubou o bem dele. Mulher naquele tempo era bem, era como se fosse dinheiro. E diz aqui: eu também odeio o homem que cobre a sua mulher de violência. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Note, cobriu a mulher de violência com ser infiel. É o que o texto está dizendo. Não ofendam, não tratem deslealmente, é o que a Bíblia chama ali de infidelidade. Nota aqui que isso é muito mais profundo do que uma traição sexual, está dizendo. O texto não está dizendo isso. Vou explicar isso. Naquele tempo a mulher ela era comprada. A mulher era um objeto do homem. Era um objeto de valor. Ele pagava um bem, pagava ao pai dela, e ao pagar aquilo, aquela mulher contratualmente era dele. Isso era o casamento. Só que nesse casamento esse homem tinha uma promessa. Queria tratá-la bem. Queria tratá-la feliz. Esse homem tinha por obrigação dar àquela mulher mais do que o próprio pai dela dava para ela. A infidelidade estava em você não cumprir esse voto. Infiéis à promessa de tornar o outro feliz. Por isso, um homem pode ser infiel à sua mulher sem nunca ter tido um caso fora do casamento. Homens infiéis à sua esposa machucam a esposa, falam palavras que machucam a esposa. Quando você vive só para o seu próprio sonho e faz a sua esposa te seguir que nem cachorrinho, meu querido, você está sendo infiel a ela e Deus está falando: eu sou contra isso que você está fazendo com essa menina. Ah, mas nós já estamos casados há 50 anos. É a mulher da tua mocidade, como diz o texto bíblico. E você está sendo infiel para ela, porque você prometeu para ela, encheu a cabeça dela de sonhos, você fez ela acreditar que com você ela seria uma mulher feliz. Eu vou te dizer uma coisa: se a sua mulher não está feliz do teu lado, se a sua mulher se sente maltratada do teu lado, se a sua mulher se sente abandonada por você, você está sendo infiel à tua mulher, e Deus é testemunha contra você nisso. Ele disse: eu detesto isso que você está fazendo. Mas não é só marido que é infiel à mulher também não. Tem mulher que é infiel ao seu marido. Não trata bem o marido. Humilha o marido diante dos amigos, humilha diante da família dela. Ah, cadê o fulano? Fulano? Xiii, aquele gordo? Está lá em casa. Coçando o umbigo lá. Isso, humilha teu marido. Deus está dizendo: eu detesto isso. Quando você diminui uma pessoa diante dos outros. Tem pais que são infiéis aos seus filhos. Pais que são violentos. Pais que são agressivos em palavras. Pais ausentes. Pais que não sonham com os filhos. Pais que não são carinhosos. Tratam os filhos de qualquer maneira. Isso é infidelidade. Aliás, uma infidelidade para com Deus, porque Deus diz: os seus filhos são herança do Senhor, ou seja, eles estão emprestados para você, eles pertencem a Deus. Deus confiou que você era capaz de educar esse menino, de educar essa menina e torná-la, lançar uma base na vida dele, uma base na vida dela, para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles cresçam, sejam felizes e tem mais, que eles sejam melhores do que você. Mas se você só pisa nos seus filhos, se você só persegue os seus filhos, se você
você só chateia os seus filhos, se você é do tipo de pai reclamão, de mãe chata, de gente que só causa briga dentro de casa, você está sendo infiel à sua aliança de pai e mãe com os seus filhos, e Deus é contra isso. Tem mais, filhos que são infiéis aos seus pais. Se você despreza o seu pai e sua mãe, mas meu pai e minha mãe é analfabeto. E você é o quê, então? O analfabeto mental. Só porque você tem uma faculdade, você acha que você é melhor que seus pais? Tem filhos que zombam dos pais. Filhos que abandonam os pais na velhice. No Novo Testamento fala que se você não cuida dos seus pais na sua velhice, se você os despreza, se você os abandona, a Bíblia diz o seguinte: você é pior do que o incrédulo e você abandonou a fé. Você percebe que quer ter vida boa? Aleluia, a Bíblia promete isso para você, mas tem que praticar princípios da palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4. Jamais abandone o amor e a fidelidade. É essa fidelidade que eu estou falando. Assim você conquistará, eu estou lendo aqui pela tradução da mensagem. Assim você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Você vai ser, agora, quando você faz o contrário disso. Imagina uma mulher que diz assim: Deus não poderia ter me dado um marido melhor do que esse. Você imagina esse cara na rua? Sou eu, né? A Bíblia fala do homem que é honrado diante dos outros. Imagine um marido que diz assim da sua mulher: tem muita gente linda e maravilhosa nesse mundo, tem muita gente que assim é fantástica, mas você excede a qualquer outra. Não existe comparação de você com nenhuma outra. Os olhinhos brilham. Imagina se os seus pais te elogiam diante dos seus amigos, dizendo: Deus não podia ter me dado filho melhor do que esse. Ou vamos lá, você que é rapaz, moça, primeiro namorado ou primeira namorada, e você está em casa e seus pais se dirigem ao seu namorado ou sua namorada dizendo o seguinte: olha, eu não seria uma pessoa tão feliz na minha vida se eu não tivesse uma pessoa como esse que você está namorando aqui agora. Eu recomendo ele para você. Ou imagine, por exemplo, se você é pai e mãe, ouvir os seus filhos dizendo bem a teu respeito para outras pessoas. Pois bem, faça isso, e você será uma pessoa querida e relembrada por todos como alguém que marcou a vida deles. Amém? Terceiro, ouça a voz de Deus em tudo o que fizer. Vamos falar juntos isso? Ouça a voz de Deus em tudo o que fizer. Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8. Aqui eu estou lendo agora na tradução da Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson. Confie no Eterno, do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo o que fizer. Aonde for, Ele manterá você no melhor caminho. Seu corpo irradiará saúde e os seus ossos irão vibrar de tanta vida. Vida boa, querida. Ouça Deus. Por que muita gente nunca ouviu Deus falar consigo? Nesse momento, aqui no ar, nós temos ondas e mais ondas de rádio, de TV, passando por aqui.
Por que nós não estamos nesse momento assistindo uma ou captando algum desses sinais? Porque não estamos sintonizados. Quando se tem um aparelho, esse aparelho se sintoniza com uma determinada onda, numa determinada frequência, e ele decodifica aquele sinal. Uma das razões possíveis de você não ouvir a voz de Deus é que você nunca esteve talvez aberto para essa possibilidade, talvez você não soubesse que é possível ouvir Deus falar com você. Quero já te orientar que Deus não fala com a gente com uma voz audível. Ele pode fazer isso, claro, mas não é assim que a gente vê nas Escrituras Sagradas no Novo Testamento. Nós sabemos que Deus fala conosco através de um saber interior, uma convicção interior, aquela coisa que muitas vezes a gente até confunde com voz da consciência. A gente sabe, né? Eu costumo dizer que a voz de Deus não é uma voz que você ouve, mas uma voz que você sabe. Uma convicção que vem. Quando você tem uma mente aberta, você está aberto para estar sintonizado com Deus. Mas se você tem uma mente fechada para isso, Deus não vai conseguir se comunicar com você, não que Ele não queira e não que Ele não possa, mas Ele emite a mensagem, mas você é incapaz de receptá-la. Jesus ensina isso numa parábola em que Ele descreve os ouvintes como se fossem um solo. E Ele diz assim, capítulo 8 de Lucas, versículo 5. O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Jesus está descrevendo aqui um tipo de ouvinte. Em qualquer lugar de plantio ali no passado, tem aquela trilhazinha por onde as pessoas passam. Aqui tem plantio, ali tem plantio, mas tem uma trilhazinha ali no meio. Na medida em que o fazendeiro vai semeando ali e jogando as suas sementes em todo aquele campo já arado, algumas daquelas sementes caíam nessa trilhazinha, caíam à beira do caminho, como diz aqui o texto. E duas características dessa trilhazinha, dessa beira do caminho. Era um solo duro. Afinal, um monte de gente passava por ali, e por isso a terra ficou dura, de tanto ser pisada, um terreno duro. E outra coisa, era estreitinho. Você conhece alguém assim? A cabeça do cara é um solo duro, é uma mente fechada, uma mente estreita, um coração duro. Jesus disse que o fazendeiro ele lança a semente, mas ela não pode penetrar porque o solo está duro e compacto. Interessante que nos 4 tipos de solo, nós só estamos examinando um aqui, que Jesus cita nessa parábola. Não é somente 4 pessoas, mas 4 formas de você ouvir, ou seja, todos nós podemos ser a cada um dos 4. Por isso, alguns de vocês, talvez exatamente nesse tempo, estejam desse jeito agora aqui. Isso não é você não é uma pessoa de coração duro, mas talvez nesse momento da sua vida, você está assim. Talvez hoje aqui no culto mesmo, você está vendo pessoas se derramando diante de Deus, e você olha assim para o lado e fala, que rádio que esse cara está ligado, porque eu não senti nada. Talvez alguns de vocês estão notando a pessoa do lado assim, com muita sede do que eu estou falando, e você está assim, o que esse cara está falando? Não é que você queira ficar assim, você está. Deus quer falar com você, mas parece que Deus não tem chance, porque tua mente está fechada, coração duro. Você já tomou sua decisão, não está disposto a ouvir nada? Quando nós estamos assim, parece que a gente não quer ouvir Deus. E o que nos leva a ficarmos assim? O que nos leva a ficar com uma mente fechada? Primeira coisa é o orgulho. O orgulho nos leva a ter uma mente fechada. Quando eu penso, eu não preciso de Deus. Eu posso resolver sozinho. Toda vez que você faz alguma coisa sem orar, basicamente você está dizendo, eu não preciso de Deus nisso. Eu sei resolver sozinho. Então, quando eu estou cheio de orgulho, eu fecho minha mente para Deus. E Ele não pode entrar, não pode me dizer nada, porque eu penso que eu já sei tudo. Por causa disso, eu não oro. Uma segunda razão pode ser o medo. Algumas vezes nós estamos com medo do que Deus vai dizer.
Talvez eu diga para você, olha, se abra, peça para Deus orientação, e você tem medo do que Deus venha te pedir para você fazer uma coisa que você não queira fazer. Na verdade, isso já te mostra uma ideia errada de Deus. Parece que Deus sempre quer o ruim da gente. Alguns de vocês talvez pensem assim, não, mas esse negócio de ouvir muito a Deus, eu vou me tornar um fanático religioso. Você não precisa ser um fanático. Eu estou com medo de perder minha liberdade, estou com medo de perder minha diversão. Ou, eu tenho medo de perder a minha realização na vida. Então, não, obrigado Deus, eu não quero te ouvir. Então eu fecho minha mente, e algumas pessoas fecham a sua mente para Deus simplesmente por causa do medo. Outras, é pelo ressentimento. Elas foram feridas. Todas as vezes que nós somos feridos e mantemos lembranças dolorosas, isso faz com que a gente feche a nossa mente para Deus. Se nós começarmos a pensar em algumas coisas, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que isso está acontecendo comigo? Se Deus é tão amoroso assim, tão poderoso, por que Ele permitiu isso acontecer comigo? Queridos, eu preciso dizer uma coisa, feridas faz parte da vida. Aqui ainda não é o céu, aqui é a terra. Vocês já ouviram muitas respostas de orações de pessoas aqui, que Deus respondeu e elas foram curadas. Mas já teve situações também, que pessoas morreram e não foram curadas. A Bíblia mostra homens que foram curados, outros até, depois de morto, ainda foi ressuscitado. Mas você vê profetas como Eliseu, por exemplo, que morreu de uma doença e Deus não o curou. Guarde isso, nem tudo o que está acontecendo nesse mundo é vontade de Deus. Nós temos um pensamento de que esse mundo todo é um grande marionete, que Deus controlou tudo o que vai acontecer na história. Engano seu. Na verdade, Deus deixou as decisões dos homens levarem isso aqui adiante. Ele nos deu liberdade para nós fazermos escolhas. Por isso as pessoas são feridas com as decisões que nós tomamos, assim como nós também sofremos com as decisões que outros tomam. Feridas fazem parte da vida. O que você faz com a ferida vai determinar se você vai se tornar uma pessoa melhor ou uma pessoa mais amarga. Uma pessoa amarga é uma pessoa que está desperdiçando a sua vida. Quando nós nos tornamos amargurados e quando nós mantemos abertas as nossas feridas, isso prolonga a nossa dor. Nossa tendência é dizer o seguinte, eles me feriram, portanto eu vou me fechar, vou construir paredes na minha vida, eu vou me esconder dentro da minha casca, não vou permitir que mais ninguém chegue perto de mim, nem mesmo Deus, porque foi Ele que deixou que isso acontecesse comigo. Alguns de vocês que já teve o seu casamento destruído sabem do que eu estou falando. Alguns de vocês já criaram muros ao redor da tua vida e dizem assim, eu nunca mais vou permitir que ninguém se aproxime de mim. As pessoas me ferem. E mesmo que Deus viesse tentar falar com vocês, falar, Deus, eu não estou aberto, porque o Senhor permitiu isso acontecer lá atrás para mim. Parece que a culpa é de Deus. Nós começamos a culpar a Deus pelas coisas que as pessoas nos fizeram. E como resultado, fechamos nossa mente. Eu queria te lembrar, Deus deu liberdade para as pessoas, por isso que elas ferem. As pessoas têm sido profundamente feridas, geralmente, essas pessoas que têm sido profundamente feridas, geralmente têm muita dificuldade de abrir suas mentes e seus corações para Deus, porque ficam fechadas em si mesmas e elas sofrem. Eu sei que existem pessoas aqui hoje que estão profundamente machucadas por algo que aconteceu no passado. Talvez você perdeu alguém que amava, quem sabe até recentemente isso aconteceu. Talvez a ferida de alguns de vocês está ainda aberta, principalmente se foi um filho ou uma filha, ou até mesmo um bebê, e você ainda sente aquela dor. Alguns de vocês talvez passaram por situações de terem sido abusados sexualmente quando criança, ou foram molestados. Gente que foi violentada sexualmente. Gente que foi violentada sexualmente dentro do próprio casamento. Gente que foi violentada, não sexualmente, mas na mente. Por infidelidade, é essa que eu lhes falei hoje aqui. Teu marido te tratou mal a vida inteira, tua mulher te tratou mal a vida inteira, e o pior, ainda está casado ainda. Você está aguentando isso até hoje ainda.
Você olha casamentos que são felizes e olha para o seu e fala, o meu não é assim. Tem gente que foi agredida verbalmente, fisicamente, emocionalmente, alguns pelos próprios pais. Gente que foi traída e aquilo ainda dói no coração. Gente que foi traída por amigos. Gente que foi traída dentro da igreja. E aí culpamos a Deus pelo que as pessoas nos fizeram. Se você é um desses que foi profundamente ferido, eu quero dizer ainda duas coisas para você. Só que antes de eu terminar, fique em pé comigo, por gentileza. Duas coisas. Esse é o seu caso, preste atenção em mim. Eu sinto muito que você tenha sido tão ferido. Realmente sinto. Eu lamento que você tenha sido machucado. E você precisa conhecer algo sobre Deus. Deus sofre com você. Deus está ao seu lado no momento do sofrimento. Ele chora com você. Ele entende a dor que você está passando. Lembro-me de um funeral, um menino que foi espancado e morto, a mãe chorando. Que palavra você pode consolar uma pessoa assim? Eu só pude dizer isso para ela. Deus sabe muito bem, como pai, o que você está passando. O filho dele também foi espancado e morto. Deus, Ele nunca prometeu para a gente isenção de dor. Mas Ele prometeu que estaria com você no meio da dor. Em segundo lugar, eu quero dizer a você que quando você sente essa dor e está ferido, não fuja de Deus, fuja para Deus, porque Ele é a única pessoa que de fato pode te ajudar. Ele vai usar gente ao seu redor, mas é Ele que vai fazer isso. Ele pode te confortar, é Ele quem pode cuidar de você, é Ele que pode fazer toda a diferença da situação que você está passando. Deus pode curar suas emoções, curar o seu corpo, o seu passado. E Ele pode fazer algumas coisas que não tem nenhum ser humano que consegue fazer. Quando você foge para Deus como resultado da dor, quando você foge de Deus como resultado da dor, você está se afastando da única pessoa que pode te curar. Então não faça isso. Corra para Deus. Não se afaste dEle. No momento de crise, vá para Deus. Entregue-se para Ele. Nunca permita que ninguém, nenhum ser humano, bloqueie essa sua experiência com o seu Deus. A tragédia daquele caminho batido, à beira do caminho onde caiu a semente, é que ele é estéril. Nada cresce lá, tudo fica infrutífero. Por isso que eu disse que uma vida amarga é uma vida desperdiçada, porque ela prolonga a dor e não cresce nada na tua vida. Em Tiago capítulo 1, versículo 21 diz: aceitem com humildade a mensagem que Deus planta nos seus corações e que pode salvá-los. Essa mensagem que Deus está te dando hoje pode salvar a tua vida. Quero te lembrar que a palavra salvar aqui é a mesma para curar, a mesma para libertar, é a mesma palavra. Deixa Deus amar você. Abaixa a sua defesa.
Abra sua mente. Deixa Deus fazer isso. Último texto. Um trecho daquele que nós lemos no começo. Agora na tradução, a mensagem. Provérbios 3. Confie no Eterno, do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno. Em tudo que você fizer, onde for, Ele manterá você no melhor caminho. Seu corpo irradiará saúde e os seus ossos vão vibrar de tanta vida. Essa é a promessa de Deus para você. Eu quero orar por todos vocês que passam por esse momento de aperto. Você que acha que a vida tem sido injusta para com você. Você que, olhando tudo isso, você fala: eu não estou vivendo esse melhor de Deus na minha vida. Eu quero orar e abençoar você, mas você precisa praticar esses princípios da palavra de Deus. Primeira coisa, ande na lei do Senhor. Seja uma pessoa correta. Não abandone a palavra de Deus. Em segundo, não abandone o amor e a fidelidade. Ame pessoas. Ame Deus e respeite o próximo, inclusive seus inimigos. E ouça a voz de Deus em tudo que você fizer. Eu quero orar por você. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas é um gesto que não se importa se isso te identifica. O importante é que precisa de um contato de você com você mesmo. Se você passa por um momento assim, em que você sabe: minha vida ainda não está no melhor, eu ainda não estou vivendo o melhor de Deus para a minha vida, e eu quero abençoar você, mas para isso eu gostaria que você fizesse um contato que vai mostrar muito a aceitação. Põe a sua mão no seu peito. Eu quero orar por você. Você que está nessa situação, eu quero orar por você. Você põe a mão no seu peito. Eu quero orar por você. Meu Pai querido, seja a tua mão agora sobre o peito dessas pessoas, para que eles se sintam abençoados pelo Senhor, aceitos por Ti. Que o Senhor cure o amargor, a doença, a ferida, a memória. Que o Senhor substitua essas imagens tão ruins por imagens novas agora, reais. Pai, esse homem, essa mulher que está abrindo o seu coração agora para Ti, planta a Tua semente lá dentro deles, Senhor. Não vão ser mais solo duro nesse momento. Eles vão se abrir para a Tua palavra e faça isso frutificar, Senhor, na vida deles. Deus, sejam os próximos anos, na verdade já, as próximas horas, os próximos dias, essa semana e os próximos anos dessas pessoas, tão cheios de boas imagens, de experiências boas, de relacionamentos bons, que sejam tão fortes as emoções, que eles não se lembrem mais da dor do passado, porque a realidade do presente é muito melhor do que qualquer dor que já tiveram no passado. Abençoe este homem e esta mulher, que se sintam amados pelo Senhor, que se sintam amados dentro de casa, que se sintam amados por seus amigos, que se sintam amados por si mesmos. Pai, em nome de Jesus, seja esse um tempo novo para a vida dos meus irmãos e irmãs. Nós vamos andar na Tua palavra, vamos praticar esta mensagem de sabedoria em nossa vida. Abrimos nosso coração para que essa semente seja plantada, e nós temos certeza, vamos colher ainda muito fruto disto em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha para mim, seja curado. Lembra do amém do começo da reunião?
seja curado, seja abençoado. Tempo novo na tua vida. Sejam os seus próximos dias, como diz o texto de Provérbios, anos de prosperidade, vida e muita paz, em nome de Jesus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos celebrar o nosso Deus. Deus é bom. Paz na tua vida e na tua casa. Amém.